Meus queridos irmãos, a epístola de hoje fala de umas coisas misteriosas, comparando os dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael, que eram figuras das duas alianças. A aliança antiga, que Deus fez com o povo hebreu, no Monte Sinai, que era uma aliança de preparação para a aliança definitiva, que Deus fez através do sangue de seu Filho, no Monte Calvário. No Monte Sinai, Deus dá os 10 mandamentos. No Monte Calvário, Ele nos dá a cruz, que é o grande sinal do seu amor para conosco e nos chama a esse amor. Nós somos, pois, filhos desta nova aliança, aliança que Deus fez com toda a humanidade, e nós vamos participar desta aliança pelos sacramentos. Sobretudo entramos nesta nova aliança pelo sacramento do batismo, daí entramos na igreja e a partir daí, em cada sacramento, nós renovamos essa aliança com Deus. E essa aliança tem o seu ponto máximo na cruz e no altar, quando o Cristo se imola pelos nossos pecados, em honra do Pai e em reparação pelos nossos defeitos, nossos pecados, nossos crimes. Portanto, em cada Santa Missa, de modo especial, nós renovamos a aliança com Deus. Por isso a igreja, ela tem uma norma, uma lei que diz que todos os domingos os fiéis devem participar da Santa Missa, como sinal da renovação de sua aliança com Deus no sangue de Jesus. E estando preparado, cada um recebe esta aliança de modo pleno quando recebe Jesus na Eucaristia. Então somos filhos dessa promessa que Deus fez à humanidade, fez a Abraão e em Abraão a cada um de nós. Portanto, vivamos como cristãos autênticos esta aliança com Deus. Sou filho da promessa, sou filho da aliança, aquela que Cristo fez. Ele na última ceia nos mostra isso de modo muito claro. Na consagração do vinho, ele diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, viver essa aliança é viver o Cristo no dia a dia, não só dentro de nós, mas em todos os lugares onde nós estivermos. O Evangelho vai nos falar de como Deus age nesta aliança que Ele tem conosco. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso Ele diz aos judeus no Antigo Testamento. E agora diz de modo mais contundente e de modo mais pleno, porque em cada um de nós o Pai vê o seu próprio Filho, porque pelo batismo nós fomos enxertados em Jesus Cristo. Somos outros Cristos. O Pai, quando nos olha como Cristo, como ungidos que nós somos, porque somos seus filhos, fomos adotados como filhos. E como é que Ele cuida de nós? O Evangelho vai nos mostrar isso, quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Ele dá de comer aquelas 5.000 pessoas que já o estavam acompanhando. Isso tem um significado muito importante para nós. Depois Ele dá um outro alimento, logo depois daquele Ele promete um outro alimento, que é muito mais sublime e definitivo que o primeiro, e Ele nos ensina aí qual é o significado deste cuidado que Ele tem com cada um de nós. Sobre então estes 3 pontos, gostaria de refletir com vocês. Vamos olhar então aquele povo todo acompanhando Jesus. São João escreveu de modo muito claro, exatamente para mostrar que Jesus é Deus. E quando João escreveu o seu evangelho, já foi escrito já no final do primeiro século. João morreu já bem velhinho, e os 3 primeiros evangelhos já tinham sido escritos, algumas cartas de São Paulo também, já começavam a surgir as primeiras heresias. Então o evangelho de João é um evangelho assim, de profunda teologia, sobretudo de uma profundidade na própria realidade do Cristo,
que é o Filho de Deus feito homem. E ele então mostra em cada detalhe do seu evangelho um ponto muito importante, aquele objetivo que ele tem de nos mostrar esse amor do coração de Jesus para conosco, o coração de um Deus feito homem. Vejamos então, Jesus recebe toda aquela multidão. O povo ia porque via os milagres que Jesus fazia, especialmente a cura dos enfermos. Estava lá, curando os enfermos. E essas enfermidades eram várias, não só enfermidades do corpo, mas sobretudo enfermidades do espírito. E ele curava a todos. E o povo ia atraído por ele, pela sua própria pessoa, pela sua palavra, pelo que ele fazia, mas pelo próprio Jesus. A própria pessoa de Jesus já atraía. Não precisava nem muitas vezes de palavras. E Jesus, vendo que aquele povo estava ali com ele, teria que ir embora e não tinham o que comer. E Jesus então pergunta a um dos discípulos para provar, Filipe, onde nós vamos comprar comida para esse povo? Como vamos fazer para dar comida a esse povo? E Filipe diz, 200 denários, cada denário equivalia a um dia de serviço, portanto 200 dias de serviço não seriam suficientes, era muita gente. E diz São João, Jesus falou isso para provar Filipe. Jesus muitas vezes nos prova também. Jesus nos provoca na nossa vida, quando em momentos da vida passamos por dificuldades. Ele nos prova, assim como ele fez com Filipe e faz conosco. João diz, fez isso para provar. Deus nos prova materialmente, e Deus também nos prova espiritualmente, quando, por exemplo, ele permite que venha um tempo de deserto, um tempo de dificuldades espirituais. Ele nos prova a nossa confiança na sua providência. Então a primeira lição que Cristo nos dá nesse evangelho é de que Ele é providência, que Ele cuida de nós. Deus providencia, porque Ele é a providência. E a providência divina o que é? É o governo que Deus tem sobre todas as coisas, para que todas as coisas cheguem ao fim determinado por Ele. Isto é providência. Humanamente falando, nós temos a virtude da prudência, que é o governo das nossas ações em vistas de um fim, e do nosso fim. A providência divina é o governo que Deus tem de todas as coisas. Então Deus governa não só o universo, como Deus governa a humanidade, Deus governa a história humana, e o que é interessante é que Deus governa a história humana respeitando a liberdade dos homens. Até quando Deus permite o mal, embora Ele não queira, Ele tira do mal um bem. Deus não quer, por exemplo, uma guerra, mas Ele respeita a liberdade humana e permite que o homem faça isso, faz parte da vontade permissiva de Deus. Deus vai tirar daí um bem, em vista de algo muito maior do que o próprio momento. Deus vai conduzindo todas as coisas misteriosamente para um fim determinado, que é a sua glória e o nosso bem eterno. Não se esqueçam desta palavra, nosso bem eterno. E assim a providência. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus cuida de nós. Mas, por outro lado, Deus quer de nós uma colaboração. É muito importante nós vemos que Deus governa todas as coisas, mas Ele quer de nós, Ele nos convida a participarmos deste governo que Ele tem. Por isso Ele nos manda cuidar das coisas da terra, trabalhar, nos esforçar. Aquele menino apresentou os 5 pães e 2 peixes, não foi do nada. Nós apresentamos nossos pães e peixes para Deus, ou seja, apresentamos nosso trabalho, nosso esforço. Agora, uma outra coisa interessante, que aquele menino trouxe os 5 pães e 2 peixes, podia ter ficado para ele. Não,
eu vou ficar para mim, eu vou comer esse aqui. E os outros, e as outras 4.990, não importa, eu tenho para mim. Mas ele foi aberto e ofereceu. Então Deus, nosso Senhor, Ele nos convida a participar do governo das coisas e do cuidado com os irmãos, nos convida, fazendo com que nós busquemos também nos sentir responsáveis pelo bem dos outros. Por isso que nós vamos ver Jesus falando que no fim do mundo Ele vai nos cobrar isso. Quando Ele disser, tive fome e me deste de comer, eu cuidei de saciar aquela fome daquela pessoa, por sua causa e com você. Tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, estive nu e me vestistes. Ou seja, a providência divina, ela se utiliza de diversos meios, e se utiliza de nós para o governo de todas as coisas e para o cuidado de todas as coisas. E sobretudo para o cuidado do ser humano. Nós somos uma grande família e somos corresponsáveis uns pelos outros de sermos esta presença de Deus no mundo, cuidando, curando, ajudando, estando presente diante daquele que sofre, do necessitado. Então nós somos também participantes dessa providência. Quantas pessoas nos ajudaram na vida, nos nossos descaminhos, nas nossas dificuldades? Quantas pessoas vieram nos socorrer, foram instrumentos da providência na nossa vida. Assim também nós somos instrumentos da providência na vida dos outros. Então não sejamos egoístas, ingratos, cobramos tanto de Deus e somos ingratos diante de tantas coisas que recebemos. Então não sejamos ingratos e participemos deste grande mistério que é a providência de Deus que cuida das coisas. Santo Agostinho resume isso numa frase: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Mas no segundo momento, São João coloca lá que este milagre estava próximo à festa da Páscoa. Por que João colocou isso? Exatamente porque João estava relacionando aquele milagre da multiplicação dos pães ao grande milagre, e aí coloca entre aspas, que iria acontecer na última ceia. Aquele pão multiplicado era figura de um novo pão que Cristo daria a toda a humanidade. Por isso, quando quiseram coroar Jesus rei, Jesus fugiu e o povo foi atrás. E o povo vai encontrar Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum. E Jesus vai dizer para eles: vocês me procuraram porque buscaram um pão, porque eu dei pão, mas devem buscar um outro pão. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas o pão que eu darei, quem comer não vai morrer, vai ter a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. Minha carne é verdadeira comida. Aí tem aquele lindo sermão da Eucaristia, e Jesus promete Ele se dar a si mesmo em alimento para os que caminham aqui na terra, em vista da vida eterna. Eu sou o pão da vida. Por isso, mais do que buscar o pão, e é necessário buscarmos o pão, e quando colocamos a figura do pão, rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos o pão, mas não apenas o pão, pedimos o que é necessário para a nossa vida material aqui na terra, pedimos o alimento, mas pedimos também a roupa, pedimos a casa, pedimos que tenhamos as nossas necessidades do dia a dia supridas. Tudo isso está embutido aí no pão que pedimos. Mas isso é muito pouco, porque nós queremos algo muito maior, que é o pão da vida, que é o próprio Cristo, que é a comunhão com Ele. E Ele então nos promete isto: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso, o que nos sacia,
em todos os nossos anseios, não é o pão da terra, embora seja necessário, não é o dinheiro, não é o aplauso que as pessoas podem nos dar, mas a única coisa que nos sacia é o próprio Cristo. Eu posso ter tudo na terra materialmente, mas eu vou sempre querer mais e mais, eu nunca vou me saciar. Por outro lado, eu posso não ter até o necessário, embora Deus sempre cuide de nós, mas se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Aí eu me lembro de Santa Teresa, que diz: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Portanto, quando Cristo promete o pão do céu, Ele promete aquilo que pode nos dar, o único que pode nos saciar de todos os nossos anseios, nossas sedes, nossos desejos, que vivemos buscando sofregamente no mundo. Só Ele pode nos saciar, só Jesus Cristo. Por isso Ele não só está presente na Eucaristia, como Ele quer participar da nossa vida, Ele quer ser alimento, quer ser recebido por nós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Há uma comum união entre mim e Ele. E eu o ressuscitarei no último dia, isto é, já tem a vida eterna aí, e este corpo mortal vai ressuscitar transformado, glorioso, para a glória do céu. Então, essa multiplicação dos pães que Jesus faz, é na verdade já uma figura deste pão vivo que Ele nos dá, quando nós comungamos. Por isso o cristão não vive sem a Eucaristia, não vive sem a Santa Missa, não vive sem estar unido a nosso Senhor, porque Ele é o pão dos que caminham. Como diz lá Santo Tomás: ecce panis angelorum factus tibus viatorum. Eis o pão dos anjos, que se tornou pão dos que caminham. Pão dos filhos. Esse é Jesus. Por isso nós somos felizes como católicos, porque nós temos a Eucaristia, temos Jesus. Somos felizes porque nosso Deus não é distante, Ele vem a nós e participa da nossa vida, fica aqui dentro de nós e se une a nós. Esse é Jesus. Mas há uma terceira reflexão desse Evangelho, que é muito importante para nós. Primeiro eu falei da providência, cuidado que Deus tem de nós. Segundo eu falei da Eucaristia, que é esse cuidado maior. E terceiro, uma coisa interessante é que quando o povo viu que Jesus tinha feito um milagre, realmente seu Messias, vamos coroá-lo rei. E o que é que Jesus fez? Fugiu. Por quê? Porque o seu reino tem uma dimensão muito maior do que desse mundo. É falsa aquela religião que promete uma felicidade aqui na terra. É falso um cristianismo que promete aos homens que aqui vai ser um paraíso. Seria uma visão muito curta da nossa fé, nós acharmos que vamos à igreja participar da nossa fé apenas buscando um bem-estar passageiro. Eu vou para a igreja porque eu quero ser curado de uma doença, porque eu quero ter um emprego, porque eu quero ficar bem com a minha família, porque eu quero estar me sentindo bem, psicologicamente bem. Isso é uma visão muito restrita da nossa fé. Nós estamos aqui em função da eternidade, em função da salvação da nossa alma, algo muito maior que não termina quando o nosso corpo descer à sepultura, que continua depois, que é a vida eterna.
Então seria uma visão muito reduzida do cristianismo, transformar o cristianismo num partido político, por exemplo, ou numa plataforma ideológica materialista, em que leva o povo apenas a cuidar das coisas do mundo, a transformar o cristianismo numa grande ONG, em que o que vale mais é o social. É uma visão muito reduzida de todo o plano de Deus para conosco, que tem um sentido muito maior, um sentido de eternidade, um sentido que não se acaba. Se religião fosse só isso, cuidar das coisas do mundo, não tem sentido algum viver a fé. Essa é a reflexão que Cristo faz conosco, quando Ele não aceita ser coroado rei. Nossa esperança vai além de um bem-estar aqui na terra. Nossa esperança vai além da nossa vida. Nossa esperança vai no céu. E hoje vivemos uma época muito difícil na história, em que grandes projetos mirabolantes de dominação mundial, dominação de pessoas, através de vários meios, instrumentos, e que a gente sabe que é obra diabólica. Na verdade, o demônio só quer uma coisa: a nossa alma. A nossa alma. E se nós queremos combater o mal no mundo, nós só precisamos de uma coisa: cuidar da nossa salvação, da nossa santificação. Basta isso, que a única coisa que faz o inferno tremer, e o único objetivo que o demônio tem com os seus agentes aqui no mundo, de corrupção da humanidade e de dominação, é só um: levar as pessoas para o inferno, porque ele tem ódio de Cristo e tem ódio de nós. E o maior combate que nós podemos ter a qualquer espírito revolucionário que quer destruir o mundo é trabalhar, nos esforçar pela nossa salvação. Isso podemos fazer no silêncio da nossa oração, podemos fazer na pregação de um púlpito, podemos fazer na nossa catequese, na nossa vida de família. Então, o maior trabalho que temos que fazer hoje no mundo é cuidar da nossa vida espiritual, sem deixar a material, é claro, mas cuidar de sermos santos. Senão, não existe outra razão de existir senão essa: sermos santos. E o demônio sabe disso, por isso ele procura destruir a nossa vida de santidade, nos levando a pecar, a ofender a Deus. Existem organismos próprios para isso no mundo. Então, cuidemos da nossa vida de oração, nos sacramentos, da Santa Missa, e lutar no dia a dia para combatermos nossos defeitos dominantes e procurarmos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, nunca desanimando, porque a grande obra que temos que fazer é essa. Aí nós conseguimos a vitória com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de